Louvado seja o nome do Senhor. Quero agradecer ao pastor Carlos e sua esposa por esses dias maravilhosos que passamos por aqui. Quero agradecer a Deus pelos eleitos que nesta noite vieram para ouvir a palavra do Senhor. Quero agradecer ao Espírito Santo de Deus por nos conduzir a este importante tema, que é um tema que eu acredito que é por demais importante, principalmente quando vamos chegando no final de todas as coisas. Gostaria de então ler com os irmãos 2 Timóteo, capítulo 4, onde, aliás, domingo, nós falávamos sobre as duas lições importantes diante dos fatos difíceis da vida. Duas lições importantes diante dos fatos difíceis da vida, que não podemos julgar os atos de Deus e também não podemos controlar os atos de Deus. Hoje nós, com a ajuda do Espírito Santo, vamos falar sobre as influências dentro da igreja cristã. O motivo pelo qual estou gravando em vídeo essa mensagem é porque ela foi ministrada em Santos, mas estou com dificuldade de ter a palestra novamente. Os irmãos se apossaram lá e não querem me dar. Então essa mensagem que você está ouvindo hoje vai para o YouTube, ok? Aí você poderá ver, divulgar para os irmãos. O objetivo é que o nome do Senhor seja glorificado. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3 e 4 diz o seguinte. Os irmãos acharam aí? Eu convidaria os irmãos e as irmãs, se assim vocês quiserem, vir um pouco mais para frente, porque os slides você vai ver com mais nitidez se você estiver mais para frente. Quem estiver lá no fundão vai ter um pouco de dificuldade devido ao tamanho do slide. Quem quiser vir para frente vai ficar mais cômodo para você. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 13 e 4 diz: porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Verso 4: e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas Paulo, instruindo a Timóteo, diz: Timóteo, mas tu se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Então, este termo, esses versículos proféticos, são versículos que nos mostram os dias que nós estamos vivendo. Se refere a esses textos os tempos do fim. Virá tempo que as pessoas não vão suportar a sã doutrina, mas vão desviar-se por caminhos tortuosos, caminhos estranhos. E é justamente isso que eu quero compartilhar com vocês aí, ok? Vamos ver aqui o slide, se ele abre. Ele consegue abrir mais, né? Eu só não lembro qual é a tecla aqui. F5? Era da tecnologia, né? Eu venho da época da máquina de escrever. F5, meu querido, acha para mim, porque I don't know, eu não sei onde é que está aqui. Mas nós vamos falar um pouco sobre as influências, né, no mundo do dia de hoje. As pessoas estão com várias interrogações, principalmente os crentes modernos. Eu espero que a tecla que eu acione aqui seja correta. Essa. Isso mesmo. Uma reflexão bíblica e teológica acerca do impacto dos falsos mestres sobre as novas gerações. Ou seja, uma reflexão bíblica e teológica acerca do impacto dos falsos ensinos sobre as novas gerações cristãs. Qual é o impacto
das heresias, dos desvios doutrinários sobre a igreja cristã. Pode passar. Pula mais uma. Isso aqui, MDA, é um discipulado que está na moda agora, chegando lá em São Paulo. Lembra das células G12 e tudo aquilo ali? Agora tem um novo nome, um novo formato, mas a mesma coisa. Chama MDA, certo? Então é um discipulado também, um discipulado doentio, né? Pode passar mais um? Pode passar mais um? Molinismo. Eu não vou entrar no que é molinismo, irmãos, porque conforme o pastor Carlos me informou, há muitos novos convertidos na igreja, e certamente há muitos aqui, e não que seja errado falar sobre o assunto, mas a gente gastaria muito tempo para falar o que é molinismo. Basta dizer que é uma doutrina católica, veio da Espanha, né, na época da Reforma Protestante. Um padre, Luís de Molina, um espanhol, ele formou uma teoria tentando explicar a responsabilidade humana e a soberania de Deus. E nessa explicação, ele entrou por um caminho errôneo. Ele descobriu o que a Bíblia não deixa nós descobrirmos, porque está na mente de Deus. Há coisas que estão na mente de Deus, e não adianta você querer descobrir pela teologia algo que a Bíblia ela não explica. Ela só explica o seguinte: que Deus condenará Herodes e Pilatos pelos seus atos. Mas a Bíblia diz em Atos capítulo 4 que tudo estava predestinado por Deus. Então como que você vai conciliar isso aí? Nem calvinistas, nem molinistas, nem arminianos vão explicar nunca, porque isso está nos anais de Deus, e tem pessoas que querem explicar. Aí formam essas teorias loucas, né? Como essa molinismo. Pode ir. Agora veja bem, quem são os representantes dessa doutrina molinista hoje? Infelizmente são apologistas, justamente aqueles que deveriam defender a fé cristã, né? E ele faz muito bem. William Lane Craig, ele defende a fé cristã de uma maneira muito bonita, eficiente. Este homem, William Lane Craig, ele é um grande filósofo, e ele defende a fé cristã perante os ateus. Já esteve nas maiores universidades do mundo, Oxford, Harvard, esteve defendendo a fé cristã. Entretanto, ele é uma pessoa que defende o molinismo, que é uma doutrina católica. É uma doutrina católica. Ele tem um livro que eu li, estou pesquisando lá em casa recentemente. Esse livro é um livro evangélico chamado O Único Deus Sábio. E nesse livro ele tenta defender uma teoria estranha concernente a Deus, que infelizmente, quero dizer para os irmãos aqui, uma profecia de olhos abertos: o molinismo vai crescer muito nos Estados Unidos e no Brasil. Acredite se quiserem, porque eu dei uma olhada na doutrina e ela é extremamente atraente para o ego humano, para o intelecto humano, mas ela não é bíblica. Você que vê programas interessantes como Vejam Só, por exemplo, que é um programa de debates, você vê ali muitos debates, por exemplo, como o arminianismo, o calvinismo, e você vê um dos maiores defensores do arminianismo, que é o pastor Vailate. Alguém já ouviu falar dele? Pastor Vailate? Pastor Augusto Vailate. Apesar de ele ser um grande teólogo, ele felizmente prefaciou esse livro. Ele fez um prefácio desse livro e ele diz o seguinte: por isso recebi o convite de prefaciar esta obra, que foi um privilégio agradabilíssimo para mim. Bem, eu acho estranho quando uma pessoa ela defende uma doutrina e ela escamba para outra, mas é justamente isso que o pastor Vailate faz. Pode passar. Embora William Lane Craig defenda o molinismo, que é uma doutrina que vai crescer bastante, vocês ainda vão ouvir falar disso de molinismo. Lá no São Paulo já
já temos crentes molinistas, né? Embora essa doutrina pareça atraente, ela já foi refutada nos Estados Unidos. Por exemplo, William Lane Craig teve alguns debates com alguns homens de Deus, como James Anderson, onde provou para William Lane Craig que ele estava equivocado. Esse abaixo aí, ó, esse careca, né? Carecão, é o pastor James Wright, que é um pastor, um grande apologista batista norte-americano, em que ele já deu uma pincelada no que é o molinismo nos Estados Unidos, e também ele quis um debate com o Dr. Craig, mas infelizmente o Dr. Craig não aceitou. Ele aceita debates com ateus, aceita debates com os grandes intelectuais da filosofia, mas não quis o debate com o senhor James Wright, apologista batista. E James Wright disse num site em inglês, ele disse que é muito decepcionante uma pessoa combater as maiores heresias do planeta e não querer debater com um crente, porque segundo o senhor Lane Craig, ele disse que ele não debate com crentes. Pode passar. Esse livro está fazendo grande sucesso em São Paulo, chama-se Deus, a Liberdade e o Mal, né? Esse filósofo Alvin Plantinga, ele é um grande filósofo cristão. Entretanto, as pessoas não sabem que este livro é molinista. Esse livro é da doutrina católica molinista. E infelizmente pessoas desinformadas, até pessoas reformadas e até pessoas grandes dentro da teologia, como é este rapaz, qual é o nome dele mesmo? Jonas Madureira. Jonas Madureira, ele divulga este livro, mas eu não sei se ele leu o livro inteiro, mas ele não sabe que é um livro molinista. Interessante defender algo que não é bíblico. Em São Paulo e no Brasil, e assim como no exterior, principalmente nos Estados Unidos, o grande período da igreja que entra agora é o período do calvinismo e o arminianismo. Por mais que nós queiramos fugir disso, é história da igreja. Nós estamos passando um período que todas as doutrinas são ressuscitadas e agora é a bola da vez. Agora é a conversa, é os livros sendo traduzidos, é o ponto principal que tem sido discutido em São Paulo e das demais capitais e também no exterior. Eu não vou falar sobre isso porque não é o tema da nossa palestra, mas se você quer aprender um pouco do que é calvinismo, porque calvinismo é um erro falar calvinismo. Não foi Calvino que inventou a predestinação e a eleição. A eleição e a predestinação está na Bíblia, né? Calvino simplesmente sistematizou, fez uma primeira teologia sistemática do mundo, que eram as institutas. Mas o que acontece é o seguinte: se você quiser aprender sobre esse assunto, leia, eu recomendo o livro A Soberania Banida, que é um dos maiores best-sellers mundiais de teologia reformada. Procure A Soberania Banida ou o livro do próprio Martinho Lutero, que defendia essas doutrinas. Muita gente não sabe, mas Martinho Lutero escreveu mais sobre esse assunto do que o próprio Calvino. E no livro Nascido Escravo, eu recomendo que você leia e releia e entenda como Martinho Lutero refutou um dos maiores teólogos da Igreja Católica. Se você quiser aprender sobre o arminianismo, leia as obras de Armínio. Eu não sei se tem aqui nas livrarias em Uberaba, mas São Paulo vende que nem água. As obras de Armínio são três volumes imensos para você aprender o que seria o arminianismo. Quero chamar a atenção dos irmãos nesta noite para você ter um cuidado com filmes que se dizem alguns evangélicos e outros produzidos que está na moda produzir filmes, não por evangélicos, mas por grandes empresas de cinema, estão produzindo filmes horríveis do ponto de vista bíblico, como Noé, você deve ter assistido, Êxodo, onde não tem nada a ver com a Bíblia. Mas numa era de relativismo, que é a era que nós estamos vivendo, tudo vale. Mas cuidado
com o que você vê e o que o seu filho vê, porque ele pode pensar que isso que ele vê nesses filmes é a verdade. Outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção para os irmãos é o cuidado com o celular. Esse aparelho pode tirar para sempre a espiritualidade do seu filho. Nós estamos agora no século 21, numa era, queridos irmãos, onde, infelizmente ou felizmente, a tecnologia ela se multiplica e, infelizmente, esse aparelho que deveria ser para a bênção, do seu filho, para o progresso espiritual do seu filho, às vezes vai ser o aparelho que vai fazer o seu filho se afastar dos caminhos do Senhor, porque ele passa 10 horas, 8 horas, 7 horas, 5 horas, ele não lê um capítulo da Bíblia, mas ele consegue passar todas essas horas em redes sociais e no celular. Que você tenha a liberdade que eu tenho em casa, evite deixar um computador na casa, no quarto do seu filho adolescente. E se você deixar, você tem que ter a liberdade de deixar a porta aberta e saber o que seu filho está vendo. Você, como pai, como mãe, você tem essa liberdade, você tem que fazer isso. Eu fiz isso com minha filha. E esse tempo atrás, eu salvei ela de entrar em caminhos tortuosos de pecado, justamente porque eu fui olhar o celular dela. Às vezes a problemática não é os seus filhos, é aqueles que eles convivem, e acaba fazendo a mentalidade do seu filho. Então, quem vai ganhar nessa luta aí? É a Bíblia ou o celular? A gente vai ter que decidir o futuro dos nossos filhos. Outra coisa que me chama a atenção nesses dias de hoje, queridos irmãos, é a questão da tatuagem. Muitas pessoas, até evangélicos, esses dias eu fui prestar um concurso dentro do Mackenzie, e aí eu percebi que tinha lá uns jovens, até as 5 solas estava imprimido nos braços, e está na moda colocar versículos, está na moda colocar figuras que seriam de Jesus Cristo. O que me chama a atenção é que a gente tem que entender que nós somos o templo do Espírito Santo, e essas modas que surgem, muitas vezes elas saem de moda, e aí a pessoa vai ter que gastar um laser para apagar a tatuagem que ela fez. O que acontece é que isso representa um mundo secularizado, e o mundo secularizado vale tudo. Eles estão dizendo: eu faço o que eu quiser com o meu corpo. Mas lembre-se, você é um filho de Deus, você é uma jovem de Deus, você é um jovem de Deus. Será que vale a pena fazer a tatuagem? Eu acredito que não. Eu acho que, embora a Bíblia não haja versículos sobre esse assunto, a Bíblia fala no Antigo Testamento sobre povos pagãos que se tatuavam e colocavam o nome dos seus deuses, da sua religião, dos seus deuses pagãos, e que não era para Israel fazer isso. Agora, eu acredito que dentro de uma ética cristã não vale a pena você fazer a tatuagem. Esse livro aí, Eram os Deuses Astronautas, esse foi quem já viu na televisão aquele programa do History Channel? Alienígenas do Passado. Quem já viu? Levanta a mão aí. Pouca gente, né? Mas Alienígenas do Passado é um programa de televisão que faz muito sucesso no Brasil e nos Estados Unidos. Deve estar na 8ª temporada. E cada temporada são mais de 80 episódios. Na verdade, o propósito desse programa é convencer as pessoas de que o homem não veio de Adão e Eva. E se veio, Adão e Eva eram extraterrestres. Entende? Então, o propósito desse programa é convencer os jovens, as novas gerações, de que a Bíblia é um mito, de que a Bíblia é simplesmente uma fantasia. O que vale mesmo são os extraterrestres, são os ETs, são os discos voadores, os UFOs, né? E esse cidadão aqui, ele é o criador desse livro que praticamente quase me tornou ateu. Eram os Deuses Astronautas. Esse livro é da década de 60, ele fez muito sucesso no final da década de 60 e da década de 70, entre os universitários. E eu nunca imaginei que ia voltar com tamanha força essa história dos extraterrestres, né? Como nossos pais, como nossos ancestrais.
Eles tentam dizer que as pirâmides do Egito jamais poderiam ser construídas se não fossem os ETs, os extraterrestres, que tiveram ajuda aos grandes monumentos do planeta de tecnologia alienígena. A grande verdade é que essas pessoas desconhecem que o ser humano tem um potencial enorme. Desde os primórdios da humanidade, o ser humano é capaz de muitas coisas. Mas essa turma aí, eles querem convencer o ser humano de extraterrestres. Eu mesmo era fascinado por extraterrestres. Fui para o exército com o Carlos em 1987. E lá eu tinha esse livro na mão. Mas nesse livro faz uma pergunta: por que Deus diz em Gênesis: façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança? E eu já estava convencido de que Deus falou no plural que era por causa dos extraterrestres, que Deus não estava sozinho, estava junto com os ET. E ali, passando num corredor em Brasília, onde eu e o Carlos costumavam jogar ferro elétrico um para o outro ali, naquele corredor. Pega aí, Carlos, só tinha um ferro elétrico todo o quartel, a gente jogava esse corredor, era aquele chão vermelhão. E aí o que acontece? E aí um crente que estava ali tocando o seu violão, eu passei, vi aquele hino maravilhoso, voltei e perguntei para ele, chamava-se Ribeiro, né? Você lembra do Ribeiro? E o Ribeiro falou: Ribeiro, por que Deus falou no plural? Façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Por que Deus falou no plural, hein? Eu quis pegar ele, né? Ele falou: é simples, porque Deus é o Deus triuno, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Quando ele falou Espírito Santo, então é isso. Essa foi a chamada que eu tive para o Evangelho. Essa história de alienígenas do passado é que me fez ter vontade de conhecer o que era o Evangelho. Só para resumir esse assunto, até hoje não acharam nenhum chinelo do ET. Os ET vivem querendo se manifestar com as pessoas nas florestas e tudo. Só que quando ele sai correndo, o chinelo dele ninguém acha havaiana. Que ele não tem uma prova física de um parafuso que caiu da nave espacial. Infelizmente, para eles é somente mais um mito que eles creem. É por isso que John Owen, um grande puritano, que viveu nos anos de 1650, ele dizia o seguinte: quando estivermos em comunhão com Deus na doutrina pela qual lutamos, então estaremos protegidos pela graça de Deus contra os ataques dos homens. Nunca a fé cristã foi tão atacada como tem sido atacada nessas 2 primeiras décadas do século XXI. De fato, o Evangelho de Cristo, a cada dia mais, ele é atacado de todas as formas possíveis. E Deus está perguntando para você se você não quer ser também um soldado, um defensor da verdade. Lutar com todas as suas forças, com todo o seu intelecto, com toda a sua mente, pelo Evangelho de Jesus Cristo. As pessoas não lutam por alguma coisa nesse planeta? Elas não lutam? Tem pessoas que sabem tudo de futebol? Não tem pessoas que sabem tudo de basquete? Não tem pessoas que são nerds, sabem tudo de informática? Meu querido, queira saber tudo da palavra do seu Deus, do Deus que você serve, para você ser um instrumento poderoso na mão de Deus. Então eu gostaria de dar início ao que eu tenho que falar. Eu acho que até antes da meia-noite eu termino, né? Estou brincando, né? Até 9h10 mais ou menos, 9h15. Ele é que manda, ele é o chefe. Eu não estou aqui. F5, que abre o F5. Eu sou da época do Dom Pedro. Onde é que está aqui o F5? F5, pronto. Ok. Velho assim, viu, irmãos? Eu nasci em 1967. Quando eu fazia minhas primeiras apostilas eram colhendo milho na máquina de escrever. O meu pai na fé na área de 6, que era o Nathanael Rinaldi, eu falei para ele: até quando o senhor vai ficar nesse negócio aí? O senhor tem dinheiro para comprar computador, que era caríssimo, e ele gostava de ficar digitando lá na máquina de escrever, né? São quebras de paradigmas que às vezes demoram. Bem, então, falando sobre a influência dessas tendências que rondam a teologia brasileira, que somente vai aumentar. Não quero desanimar os irmãos, mas quando eu estava na década de 1980, no final da década de 1980, eu entreguei a vida para Cristo, né? E Ele praticamente me aceitou. Eu
eu ouvia muitas mensagens evangelísticas dizendo que os grandes evangelistas daquela época, eles diziam: olha, vai vir um grande avivamento pelo planeta Terra, que vai varrer o planeta Terra, e pessoas até que não foram batizadas vão ser batizadas, crianças vão ter sonhos, e vai ser algo estrondoso. Mas depois, irmãos, lendo a Bíblia com mais cautela, eu percebi que esses pregadores esqueceram de uma coisa. A Bíblia diz que antes de aparecer o anticristo, haverá uma grande, mas não um grande avivamento, mas uma grande apostasia. Uma apostasia como nunca houve no planeta Terra. Então, você, meus irmãos, não esperem melhoras. Simplesmente a coisa vai ficar mais estreita. Mas, lendo essa semana um versículo interessante que diz que importa que as heresias elas aconteçam no vosso meio, para que se manifeste aqueles que verdadeiramente amam a Deus. Então, para que possa aparecer verdadeiramente aqueles que amam a Deus, precisam surgir muita heresia, muita apostasia. A palavra apostasia significa distanciamento de Deus. E se você olha para a sua denominação há 20 anos atrás e olha agora e fica um pouco decepcionado, saiba que ninguém, nem os batistas, nem os presbiterianos, nem a Assembleia de Deus, nenhuma igreja escapará desta enorme apostasia que vai tomar conta e já está tomando conta de todas as denominações antes da vinda do anticristo. Que pessimismo, meu irmão Marcos. Não posso fazer nada, queridos irmãos. É a Bíblia Sagrada que diz. Mas abra sua Bíblia no capítulo 17, versículo 11. O que está escrito aí na sua Bíblia? Atos capítulo 17, versículo 11. Mas tem que ser mais rápido que esse de Jeová, hein, meu irmão? Porque o chefe aqui vai mandar eu parar daqui a pouco. Então, vocês têm que ser mais rápidos que acima de Jeová, que vem na sua casa domingo de manhã. Quando você está lá dormindo, né? E ele bate na sua porta e te acorda. Você vai ter que ser mais rápido que ele. Atos 17, 11. Paulo ia pregar nessa igreja, mas não é porque era Paulo que estava pregando, que eles não analisavam os pergaminhos e comparavam aquilo que Paulo estava dizendo com a Bíblia Sagrada da sua época, os pergaminhos. Vamos ver se Paulo está dizendo mesmo a verdade? Tem sido essa a sua atitude quando você liga a sua televisão? Tem sido essa a sua atitude quando você vê um pregador, às vezes até de renome, pregando por aí? A atitude, irmãos, hoje tem que ser uma atitude bereana. Você tem que examinar, e diz o texto que ele tem que examinar com amor, todos os dias. Deixar um pouco do seu celular e entrar no conhecimento das Escrituras Sagradas, porque os tempos são difíceis. Pode passar o slide, Hugo. Esse é o pastor Nathanael Rinaldi. Ele morreu ano passado, faleceu ano passado, e a sua esposa. Andei muito tempo com eles dois, casal muito abençoado, foram até o fim da vida, lutando pela verdade. O pastor Rinaldi, ele me deixa muitas lembranças, porque são pessoas que de fato, irmãos, amavam as almas. Quantas vezes eu cheguei para o Nathanael Rinaldi, pastor Nathanael, e dizia assim: pastor, existe um crente, isso nós moramos em São Paulo, na Zona Norte, existe um crente lá na Zona Sul, fulano de tal, que os testemunhos de Jeová estão ali atrás dele. É mesmo? Me dá o endereço e nós vamos juntos. Nós íamos de carro. Ele ia atrás de uma alma, irmão, que não era ovelha dele, não era da igreja dele, mas ele se dedicava por amor àquela alma, porque ele sabia que era a ovelha do Senhor. Essa tem que ser
a nossa performance do nosso ministério. Amar as almas. Pode passar. Pastor Nathanael Rinaldi, ano passado eu tive numa conferência lá da igreja dele e foi muito bom. Nathanael Rinaldi dizia: desconhecemos não só o que cremos, como o que é ensinado pelos adeptos de seitas. Como podemos ganhá-los? Como vamos ganhar um Testemunho de Jeová, um Mormon, um Adventista, um Espírita? Dizem que em Minas Gerais existe muito Espírita, né? Como nós vamos ganhá-los se nós não sabemos nem o que eles creem? Como eles creem? Como é que nós vamos ganhar? Vai ser praticamente impossível. É por isso que Martinho Lutero, queridos irmãos, ele, quando ele levantou a reforma protestante, ele começou a dia e noite meditar nas Escrituras Sagradas, que deve ser a sua atitude. Você ama as Escrituras mesmo? Ama a Deus? Mas você não pega nas Escrituras, como você pode dizer que ama a Deus? E ele refutou o Erasmo de Roterdã, né? Ele fez uma teologia católica, onde ele foi refutado naquele livro que eu mostrei para vocês. John Calvino, ele dizia o seguinte: o cão late quando o seu dono é atacado. Você tem algum cachorrinho lá na sua casa? Então dá para você entender. O cão late quando o seu dono é atacado. Eu seria um covarde se visse a verdade divina ser atacada e ficasse em silêncio. Calvino teria uma opção: ficar em silêncio, simplesmente fazer as suas teologias escondidas, mas não. Ele preferiu ser atacado, odiado, até hoje no século XXI, mas por amor à verdade. Então é assim que deve ser o nosso comportamento. Aliás, John Calvino e Lutero, eles usavam a mesma tática, né, que depois, séculos na frente, o Sr. Rinaldi usaria. Qual é? A tática de usar a própria literatura das seitas para combater as seitas. Se você ler as Atitudes de John Calvino, ele usa o próprio material da Igreja Católica, os pais da Igreja, para mostrar os equívocos da Igreja Católica. Então é algo sempre que o Espírito de Deus movimenta. Aqui eu estou na frente do Templo de Salomão, lá em São Paulo, onde vai milhares de pessoas, evangelizando, sabe quem? Crentes. Passa mais um. Aqui, ó, eu e meu amigo José Luiz, presbítero da Assembleia de Deus, nós evangelizamos crentes, pessoas que precisam ser evangelizadas. Nós chegamos hoje numa situação em que muito do que as pessoas pensam ser evangelho, na verdade, são obras de salvação. A pessoa tem que fazer sacrifícios, as pessoas têm que buscar a sua salvação. Não sabem nem de fato o que é graça. Pode passar mais uma. Essa aqui é a minha filha, em 2010. Hoje ela tem 18 anos, mas ela sempre me ajudou nesse tipo de evangelização, que é muito preciosa, porque há pessoas que de fato começam a ver os seus erros e seus equívocos doutrinários. Em São Paulo são realizadas várias conferências. Eu realizei várias conferências, por exemplo, na Assembleia de Deus. Pode passar nos slides. Essa aqui foi a 8ª na Assembleia de Deus de Guarulhos, 8ª conferência. Então, queridos irmãos, veja bem, houve um pai da igreja, que ele chamou Atanásio, que ele disse o seguinte: se o mundo for contra a verdade, então Atanásio será contra o mundo. E eu tenho isso como meu slogan. E você também que ama a verdade, eu tenho certeza que você tem isso como seu slogan. Se o mundo, se até o seu ministério, se até as pessoas que você convive for contra o Evangelho, lute, nem que seja sozinho, mas Deus conta com você. John Owen já disse essa frase que eu disse hoje: lute pela verdade. Houve um homem que lutou, Marshall, esse teólogo, ele lutou contra o liberalismo teológico, que varreu a Europa e os Estados Unidos da América. O liberalismo são teólogos que foram influenciados por um alemão, onde eles foram doutrinados em dizer que a Bíblia contém a palavra de Deus, mas ela não é a palavra de Deus. Isso chama-se liberalismo. Essas pessoas de fato não acreditam e não são crentes, mas estavam no pastorado das igrejas. Esse movimento, ele acabou com as igrejas reformadas na Europa, acabou com igrejas nos Estados Unidos, e foram pessoas que entraram por um caminho que não tinha mais volta. Mas este homem, Deus levantou,
escreveu muito contra o liberalismo teológico e ajudou muitas pessoas a serem influenciados por ele através da Bíblia Sagrada. O Dr. Walter Martin, um americano que tinha dois doutorados, e Dr. Walter Martin lutou toda a sua vida pela verdade também. Foi um grande apologista que influenciou o Nathanael Rinaldi, que eu mostrei para vocês, influenciou o Paulo Romero, influenciou outras pessoas no seu ministério. Esse Instituto Apologético fica na Carolina do Norte. Ele chama Carolina do Sul, Seminário do Sul, mas está na Carolina do Norte. Deve estar na divisa dos dois estados. Isso aí, irmãos, é um seminário que prepara as pessoas para praticar a defesa cristã nos Estados Unidos da América. É um quartel-general da apologética. Olha que prédio bonito, fica lá. E o Dr. Norman Geisler, que é um dos grandes apologistas, ele já foi um dos presidentes hoje ele está com a idade de mais de 80 anos, ele já está, não está mais na liderança, mas ele tem a honra de ter homenagem ao prédio, à pessoa dele, tudo que ele fez pelo Evangelho. Nunca houve um tempo em que a igreja, mais do que qualquer outro período da história, tem sido questionada, confrontada e ameaçada pelas seitas e outras religiões, filosofias seculares e pela ciência moderna. Pode passar. Isso é um fato. Quando você pega as suas revistas na banca de jornal, às vezes para ler, você percebe que há muito contra a fé cristã. Desde a revista Galileu, super interessante, constantemente eles estão escrevendo artigos contra a fé cristã. Isso que a fonte que eles pegam esses artigos, sabe de onde é? Do liberalismo teológico, dos teólogos liberais. E até mesmo seita como o Testemunho de Jeová, elas bebem da fonte do liberalismo teológico para usar argumentos contra as igrejas evangélicas. Olha só que dano terrível que houve, né? Hoje existe também no mundo uma briga entre a ciência e a Bíblia. Pessoas de todas as formas e todos os meios estão tentando dizer que a Bíblia é algo ultrapassado e que não merece nosso crédito. Mas nós sabemos que a Bíblia é o livro mais atual que existe. Ela não é um livro científico, mas ela fala sobre ciência. Por exemplo, o livro de Jó diz que a Terra é redonda, antes de o homem descobrir que a Terra era redonda. A Bíblia fala sobre o ciclo da chuva em Eclesiastes, mesmo o autor desconhecendo como é que era o ciclo da chuva. A Bíblia fala que o ar tem peso, e somente a ciência veio descobrir isso no século XIX, que o ar tem peso. Então a Bíblia, ela trata de ciência. Toda vez que ela trata de ciência, ela é exata, ela não falha. E uma coisa que eu não poderia deixar de passar e falar para os irmãos é que muitos crentes não acreditam que houve dinossauros, mas houve dinossauros, ok? Os dinossauros existiram. Talvez um dia achem uma ossada de um dinossauro lá no final lá de Perdidos lá. Por quê? Porque eles existiram. E a Bíblia fala sobre os grandes répteis. Eles de fato eram as criaturas que glorificavam a Deus e a sua majestade. Mostrava como a criação de Deus é linda e bonita. Entende? Então os dinossauros existiram. O que não existiram foram os homens macacos. Esses não existiram. Mas os homens modernos falam, não, existiram, aqui tem ossada. Mas a ossada que eles acham é um pedaço de fêmea, é um pedaço de braço, e eles montam um desenho e colocam lá dentro do museu, tá vendo? Esse daqui, ó, é o homem de Neandertal. Às vezes acharam um dente e fazem uma imagem daqueles homens que nunca existiram. Assim como os cristãos primitivos morriam pela sua fé na arena de Roma, eu percebo, irmãos, que nós devemos ser mais fervorosos com a nossa fé. Devemos levar com mais seriedade. É inconcebível nós não amarmos a Deus como esses cristãos amavam. Por que nós não conseguimos ler um capítulo da Bíblia por dia? Por que nós não conseguimos orar 10 minutos por dia? Mas esses crentes, eles amavam de corpo, alma e espírito. Pode passar, meu querido. E hoje a perseguição ela retorna. E ela retorna com força brutal.
Existe, como vocês já viram em reportagens, o Estado Islâmico. Até criança eles não perdoam, como essa criança cristã, simplesmente por ela ser cristã, está com várias armas ali no rosto dela, no rostinho dela. Cristãos são crucificados em praça pública, são mortos a centenas. Tudo isso, queridos irmãos, essa perseguição, ela retorna. Ela só não atingiu a nível global porque Deus não permitiu. Mas isso daí são prenúncios de uma grande tribulação que há de vir. Estão tentando amarrar a Bíblia. Você já percebeu que existem países que não se pode mais falar da mensagem cristã? Você não pode mais falar em praça pública. Você não pode evangelizar. Na Austrália, por exemplo, em algumas regiões, você não pode dar folheto para ninguém. Tudo isso é o ódio que as pessoas têm ao cristianismo histórico e bíblico e à fé cristã. Isso só vai aumentar. Mas enquanto isso, irmãos, o que mais me deixa assim contristado é porque em solo onde nasceu a reforma protestante, em Genebra, na Suíça, na Alemanha, onde nós herdamos a nossa fé, que nós estamos aqui, da onde nós herdamos a nossa fé justamente hoje, é um dos lugares mais pagãos que existe. Você sabe qual é o território onde existe menos cristãos na face da terra? Sabe qual é o continente que há menos cristãos na face da terra? É simplesmente o berço da reforma protestante, a Europa. A Europa hoje é o continente onde menos cristãos existem. E qual é o continente que mais há cristãos em todo o planeta? Hoje, segundo alguns, varia essa pesquisa, mas segundo alguns, seria a África, o país onde existe mais cristãos hoje. Mas o paganismo, ele ganha proporções na terra onde foi pregado o Evangelho verdadeiro. Na América do Sul, nós temos aqui igrejas e igrejas se levantando, igrejas de Satanás, declaradamente igrejas de Satanás, como essa na Colômbia, onde as cruzes são invertidas, ela é de vermelho e tem lá Satã, lá, um símbolo, da sua imagem ali. Pode passar mais uma. Esse aí é o fundador dessa igreja. Isso, irmãos, só vai ganhar terreno. Isso só vai aumentar. Como eu disse para vocês, a apostasia, coisas que não existiam, nós vamos ver. Por exemplo, quem imaginava, por exemplo, existir clube de nudismo evangélico? Você já ouviu falar disso aí ou não? Clube de nudismo evangélico. Já existe. Praias de nudistas evangélicos. E acham que estão, não, é a Bíblia, nós temos que ser livres. Eles acham que está tudo corretinho. Discotecas gospel, variadas já em São Paulo, com licinha negra. Você entra dentro da igreja, você não sabe se é uma igreja, se é um salão de baile, todo mundo ali tem um lugarzinho ali que é o bar gospel, onde logo nós vamos ver alguém querendo ganhar dinheiro com cigarros gospel, sem nicotina, porque já tem a cerveja sem álcool, Então, nada como fazer um cigarro sem nicotina. Então, o que é tudo isso daí? Tudo isso aí, irmãos, é Bíblia. Tudo isso daí é Bíblia. Profecias bíblicas. Nada irá melhorar. Você só pode melhorar você e a sua família. Quando você deixa de vir na igreja uma semana, um culto de ensino, quando você deixa de frequentar a vida piedosa, de orar, de buscar a Deus, de ser um exemplo para o seu filho, você só está deixando a apostasia entrar dentro do seu lar, da sua casa. Se você dá mais valor a uma televisão, a um celular, do que a Bíblia, do que uma vida devocional, você também está se apostatando. Você também está se distanciando de Deus. E nós precisamos ter uma anteninha. Sabe aquela anteninha? Uma anteninha que a gente tem que detectar quando as coisas não estão boas, quando o seu filho não está bem. Videogame, pode, eu posso ter tudo me é lícito. Agora, se você percebe que o videogame faz o seu filho ficar mais irritado,
Começa a cortar, meu irmão, porque depois, mais tarde, você não vai conseguir. Então tudo é assim, tudo é a lei da semeadura. Em 2027, 1 a cada 5 franceses, será muçulmano. A religião muçulmana é a que mais cresce no planeta. Há regiões que existem mais muçulmanos do que cristãos. Já a Europa, a Alemanha, a previsão deles é se tornar um país muçulmano. A França se tornar um país muçulmano. O Islã, a religião de Maomé, ela só cresce. E não pensem vocês que é por falta de atuação de algumas igrejas. De fato, muitas igrejas deixam de evangelizar. Muitas igrejas, de fato, não investem em missões. Todavia, isso aqui também é profecia. Entendeu? Terá que ter uma grande religião. Não vou dizer que é o Islã, mas terá que ter uma grande religião dominada pelo anticristo. Não estou dizendo que é o Islã. Agora, algo que me chama muito a atenção, infelizmente, é algo chamado teologia da prosperidade. Eu não sei qual dos senhores ou das senhoras vieram de outras igrejas ou são assembleanos desde quando você era criancinha, como esses dois aqui que eu conheço, né? Conheço eles, filhos do Soares, desse tamanhozinho, quando chegou aqui na cidade de Perdiz. Hoje são homens, graças a Deus, estão se casando. Então já tem uma estrutura. Eu também vim de bons doutrinadores da Assembleia de Deus. Mas o que está acontecendo hoje, né, dentro até mesmo de algumas Assembleias de Deus e principalmente de igrejas pentecostais, é que essa teologia ela está ganhando proporções. Ela está crescendo a cada dia mais. Pode passar. E eu aprendi uma frase com Ever W. Lutzer, que é um pastor norte-americano, reformado, que ele diz o seguinte: aprender a distinguir entre as verdades, as meias verdades e as mentiras. Tem coisas que parecem ser a verdade, mas não são a verdade. Ela é constituída de meias verdades. E como é que a gente vai descobrir isso? Só existe duas possibilidades que eu possa ver para você que está aqui nessa cidade. Primeiro é você não abandonar nunca os cultos de ensino dessa igreja. E quando eu digo isso, é porque eu conheço o pastor Carlos. E eu sei que ele ensina a igreja. Entendeu? Porque se ele não ensinasse, eu também não falava nada. Eu nem ia falar nada a favor dele. Mas é o seguinte: frequente os cultos de terça-feira para você aprender mais e mais o que é doutrina bíblica, o que é verdade e o que é meia verdade, o que é mentira. Você só pode aprender em cultos de ensino. Não perca tempo, não perca tempo. Existe outra possibilidade. Eu não consigo vir na terça porque eu trabalho, eu estudo. Venha na escola dominical. Pastor Carlos, a sua esposa, eu e todos os meus amigos éramos assíduos frequentadores da escola dominical. Não existe possibilidade de você crescer dentro da Bíblia e saber quando a sua anteirinha ela acende, quando você distingue entre a verdade e o erro, se você não frequentar a escola bíblica dominical. Em São Paulo, a maioria das igrejas já abandonaram a escola bíblica dominical, e até mesmo algumas Assembleias de Deus abandonaram. Por quê? O que é mais fácil, hein, irmãos? Vamos ser sinceros aqui, entre nós. O que é mais fácil? Eu chegar aqui nesta noite e falar: irmãos queridos, esta noite receba a bênção, aleluia. O que é mais fácil? Fazer uma pregação dessa que deixa todo mundo alegre e feliz, né? Ou um ensino como esse que às vezes você está aqui, ó, meu Deus do céu, que chatice, não vejo a hora de terminar isso aqui. É porque nós muitas vezes não somos doutrinados a entrar pelo caminho do ensino, contanto que a Bíblia ela dá uma evasão muito grande ao ensino. E é por isso que eu convido você a você ser um assíduo frequentador de escola dominical dessa igreja, ler a sua Bíblia constantemente, assim como você come e bebe. Leia a sua Bíblia constantemente, pelo menos um capítulo por dia. Não é possível que você não vai achar 3 minutos por dia para ler um capítulo da sua Bíblia. E você ser
um frequentador aqui da escola dominical para que amanhã, a geração posterior, possamos ter professores de escola dominical. Para que amanhã o seu filho seja o professor dessa escola dominical. Para que amanhã ele esteja ensinando aqui. As gerações não podem morrer. Agora eu gostaria de rapidamente dizer que não é errado citar nomes de pessoas que não andam conforme a doutrina. Tá bom, irmãos? E eu vou, se der tempo, pode passar? Se der tempo, eu vou ter que mostrar alguns nomes de pessoas que não entram conforme a doutrina. É por isso que eu já estou te avisando para você não escandalizar. Eu já falei isso aqui uma vez, vou falar de novo para cravar na sua mente. 1 Timóteo 1, versículo 19 e 20 diz: mantendo a fé, está escrito na Bíblia, irmão, não sou eu, está escrito na Bíblia, mantendo a fé e a boa consciência de que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé, dentre eles estão Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Então, irmão, se é fora de ética citar nome, se é errado citar nome, diga então que o apóstolo Paulo está errado, porque ele não quis nem saber da ética. Ele citou o nome aqui dos hereges. Pode passar. Pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Alexandre, o ferreiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a retribuição que fez. Paulo não está preocupado com ética. Irmão, é fora de ética, irmão. Citar o nome de pregador, fulano de tal. Irmão, Deus não se agrada. Então fala com o apóstolo Paulo. Que o apóstolo Paulo citava por nome e citava a profissão dele. Para ninguém ter equívoco. Era ferreiro ele ali, mas era uma tribulação na igreja. Gálatas 2:11. Então quando Cefas, aqui é Pedro, se referindo a Pedro, veio a Antioquia, resistiu e face a face, o próprio apóstolo Paulo repreendeu nada mais, nada menos que o apóstolo Pedro. Pedro, você está errado. Como é que nós não vamos aceitar a repreensão, hein? Fala para mim. Sim, Paulo chegou em Pedro, a coluna da igreja. Pode passar. Então, irmãos, você pode anotar aí, eu espero que você tenha anotado com caneta. Se você quiser depois o slide, eu passo para você. Esses versículos nos mostram que o seu modo de pensar pós-moderno, relativista, está errado. Não tem problema nenhum se eu fosse pastor dessa igreja aqui e eu desse um estudo para você na terça-feira e citava o nome de todo mundo que não anda conforme a doutrina aí fora. Não tem problema. Eu tenho um respaldo bíblico para fazer isso daí. Porque você não pode andar com as obras infrutuosas das trevas. Você tem que estar distante dessas coisas. Agora, muita gente usa Mateus 7, de 1 a 2 de maneira errada. Não julgueis para não ser julgado, etc e tal. Só que se você for ver esses versículos junto com o seu contexto, ali Jesus também está alertando, também a palavra de Deus nos alerta, que é o julgamento errôneo. Eu vi esses dias aí a irmã Maria. Olha, a irmã Maria, rapaz, ela entrou dentro da lotérica. Foi lá fazer um joguinho. Entendeu? Foi fazer um joguinho. Só que a irmã Maria, ela foi lá para pagar as contas, que hoje você paga qualquer tipo de conta dentro da lotérica. São Paulo é muito comum. Às vezes você não tem tempo de pagar, você vai ficar dentro da lotérica e paga a sua conta de água, de luz. Né? Mas a irmã Maria estava lá. O irmão João estava jogando. Esse tipo de julgamento é que esses versículos condenam. Não julgar, entendeu? Aquele que não anda conforme a doutrina. São realidades e esferas diferentes. Bem, eu não tenho condições de seguir tudo isso daí, porque daria um estudo aí, umas 2 semanas de estudo bíblico, né? Mas a gente pode dizer um pouco sobre o dinheiro como benefício no reino de Deus. Você gosta de dinheiro, meu irmão? Gosta ou não? Levanta a mão quem gosta. Não vai levantar a mão? O que é isso? Todo mundo gosta de dinheiro, né? É lógico que nós não amamos dinheiro acima de todas essas coisas. Mas eu vou fazer outra pergunta. Você gosta de dinheiro falso? Gosta de dinheiro falso? Quem já recebeu dinheiro falso? Levanta a mão. Dinheiro falso, irmão, não serve para nada, né? Dinheiro falso não serve para absolutamente nada. E é justamente isso que eu quero convidar você. Olha só, você tem que discernir entre a verdade e a mentira. É isso que você tem que saber, tá? O que a Bíblia ensina sobre o trabalho e o lucro? A Bíblia fala favoravelmente
anteriormente, concernente ao trabalho e ao lucro? Sim ou não? Nós fomos conquistados pelos portugueses, e os portugueses, eles vieram com o catolicismo medieval, um catolicismo muito ruim, sabe? Onde dizia que trabalhar não era uma coisa boa, que trabalhar era coisa de escravo, de negro. E isso ficou na mente do brasileiro. Se você for para os Estados Unidos, você não vai ver as pessoas com vergonha de serem faxineiros, de, por exemplo, estar limpando ali a Dunkin' Donuts lá de fora, passando uma vassoura. As pessoas não têm vergonha disso, porque nos Estados Unidos é visto como trabalho, como algo nobre. Não importa o que você faça, desde que você faça de uma maneira correta. No Brasil, nós tivemos distorções concernentes ao trabalho e o lucro. E isso, em outra ocasião, eu posso tratar com vocês. Isso vai vir no meu livro que estou fazendo, que vai chamar-se Prosperidade Sem Dinheiro. Olhem por mim para eu terminar esse livro, que já fazem 7 anos que eu tento terminar. Volta só um pouquinho. Então veja bem, volta só um slide. O que a Bíblia ensina sobre oferta e dízimo? Irmão, oferta e dízimo é bíblico. Ah, mas eu não vejo versículo aqui. Meu irmão, presta bem atenção. Quando você dá alguma coisa para Deus, agora eu quero que você entenda o seguinte, que este evangelho que você vê na televisão, ele é horripilante, ele está desconectado da verdade, mas existe uma verdade dentro dessa mentira. Qual que é a verdade? A verdade é que de fato, Deus abençoa quem dá dinheiro, ofertas para a obra de Deus. Por quê? Porque você está abençoando o reino de Deus. É o reino de Deus que você está abençoando. Entende? Não é a igreja Assembleia de Deus. Você está abençoando o reino de Deus. Então existe hoje na internet muitas pessoas pregando contra o dízimo, contra as ofertas, tentando fazer uma apologia usando a Bíblia. Mas acontece, queridos irmãos, que o reino de Deus sempre cresceu, missões sempre cresceu. E se o seu pastor está aqui também, é por causa de uma coisa: dízimos e ofertas. Porque senão não existia possibilidade de um obreiro sair daqui e ir para Nova Zelândia, para a Alemanha, fazer a obra de Deus. Você, quando investe na igreja, você investe no reino de Deus. É assim que nós devemos entender o ponto de vista da Bíblia. Agora, existe o surgimento da teologia da prosperidade que distorceu tudo isto. Mas a verdade, ela continua lá, na Bíblia. Mas eles distorceram. Mas nós temos hoje uma série de cultos muito estranhos hoje, que não dá tempo de passar aqui. Eu já passei outra vez no slide para vocês verem. Mas cada dia surge um culto mais louco do que o outro, se dizendo ser evangélico. É porque justamente nós estamos na era do engano, e nós temos que conhecer, sim, a verdadeira prosperidade que a Bíblia diz. Deus é contra a prosperidade? Não. Deus é contra você ficar bem de vida, ter uma casa boa, um carro 0 quilômetro, você fazer uma faculdade, um mestrado, um doutorado? Não. Deus quer ver o seu bem, sim. Agora, não venha barganhar com Deus. É isso que é o problema disso que você vê na televisão. Barganhar com Deus, Deus não aceita. Eu vou dar essa geladeira para a igreja, porque Deus, Ele vai ser obrigado a me abençoar. Isso eu escutei muito, tanto aqui como em outro país. Olha, eu vou dar porque Deus é obrigado. Ele não é obrigado a nada. Ele já te deu algo mais precioso do que a sua conta bancária, que é a salvação da sua alma. Se o seu nome está escrito no livro da vida, agradeça a Deus. Essa é a maior riqueza que o ser humano pode ter na sua vida. Ok, pode passar. 10 minutos? Preciso saber. Nação evangélica, muitos dizem que nós estamos vivendo um grande avivamento como nunca, um avivamento espetacular. As igrejas estão crescendo como nunca, é um avivamento extraordinário no Brasil, Estados Unidos, é algo fenomenal.
Agora, perceba que sempre quando existe um avivamento, existe também uma transformação numa cidade, numa nação, num país. Um verdadeiro avivamento é diferente de coisas que nós estamos vendo hoje. Quando houve o avivamento, por exemplo, em Genebra, na época da Reforma, você não achava um mendigo andando por Genebra. Você não achava um mendigo andando em Genebra, porque os reformadores não permitiam que tivesse mendigo lá. Sabe por quê? Porque os reformadores falavam o seguinte: olha, nós vamos te expulsar de Genebra se você não fazer aquele cursinho profissionalizante que está ali na casa X, na casa Y. Pode ir lá, que tem trabalho para você, que tem cursinho para você. Se você não quiser, aí os portões vão se abrir e você vai embora, porque nós não queremos aqui quem não goste de trabalho. É assim que funciona, e a Bíblia diz sobre isso. Quem não quiser trabalhar, não come. Entendeu? Você não achava um mendigo lá naquele lugar. Todos trabalhavam. A lei do Senhor era explanada diariamente. Os governos se alinhavam com a Bíblia. Isto é um avivamento verdadeiro. Você muda uma cidade, você muda um bairro, você muda uma nação através das escrituras sagradas. Agora, ficar pulando e gritando e fazendo encontro gospel, você ficando tendo discoteca gospel, você fazer encontro lá de mais de 2, 3 milhões de pessoas na rua, onde as pessoas criam até baderna, isso não é avivamento. E se nós formos ver do ponto de vista o que é avivamento, queridos irmãos? Olha, veja bem, do ponto de vista mundial, nos últimos 550 anos, o islamismo cresceu 500%. Então eles estão vivendo um avivamento. O hinduísmo cresceu 167%. O budismo cresceu 147%. E o cristianismo só cresceu 47%. Então, queridos, isso não é aferidor para você saber se está acontecendo um avivamento no lugar ou não. Se essa igreja daqui, por exemplo, um ano, ela tiver o dobro de membros, poderá alguém dizer, isso é um grande avivamento. Há igrejas que você vê na televisão que não cabe mais ninguém, são templos de 3 milhões, 3 mil pessoas, 5 mil pessoas. As pessoas devem estar pensando, está acontecendo um grande avivamento ali. Mas o aferidor, para Deus, nunca foi crescimento numérico. Ok? Mas você tem que estabelecer um ponto de contato com adeptos de heresias, de seitas e de pessoas que estão confundidas. Você tem que mostrar para a pessoa pontos de contato. Pode passar essa aqui? Pode passar? Quem foi atingido por as heresias, a confissão positiva, que é outro nome da teologia da prosperidade, geralmente comporta-se como adeptos de seitas. Alguém dos senhores já tentou conversar com um adepto dessas igrejas e dizer para ele que o evangelho não é bem assim? E você já percebeu que não adianta? Pode passar. Porque a mente da pessoa, quando ela aceita um falso ensino, uma heresia, ela permeia a mente da pessoa, somente o Espírito Santo de Deus é que consegue fazer a pessoa se libertar daquele ensino falso. Somente o Espírito de Deus consegue isso. O dinheiro é um assunto muitas vezes mencionado na Bíblia, sendo que o próprio Senhor Jesus Cristo usou algumas ilustrações usando o dinheiro de sua época. Então o dinheiro, quando a Bíblia trata do assunto de dinheiro, ela não trata muitas vezes de uma maneira negativa. Nunca foi negativo você possuir dinheiro. Não é errôneo você querer progredir, como eu já disse. Agora, a problemática é quando você faz disso um ídolo. Você faz da sua carreira um ídolo acima do cristianismo e da fé que você professa. Você deixa de ir para a igreja por causa de um cargo na sua empresa, por exemplo. Você desapareceu da igreja depois que você começou a fazer uma pós-graduação. Depois que você estudou, começou a estudar muito, acabou o seu fervor. Deveria ser ao contrário. Você deveria lutar para que
saber, tudo isso que você está estudando, tudo isso que você está adquirindo, deveria servir para a glória de Deus. Você tem que inverter os seus valores. Pode passar, dá mais uma clicada. O dinheiro é a moeda do prazer cristão, disse John Piper. O que você faz com ele, ou deseja fazer com ele, pode trazer ou levar a sua felicidade para sempre. A Bíblia deixa muito claro que o que você sente pelo dinheiro pode destruir você. É a raiz de todo mal. É que nós somos pessoas do tipo que se acomodam ao amor ao dinheiro em vez de buscar o amor por Deus. Queridos, o amor por Deus é algo imensurável. Você tem que continuar amando a Deus desde o dia que você levantou a sua mão e aceitou Jesus como Salvador. Esse amor ele tem que ser crescente. Sabe? Você tem que procurar a vida piedosa. E não somente a sua carreira, os seus negócios. Essa é a problemática de muitos crentes de São Paulo e grandes metrópoles. As pessoas vão esquecendo da fé cristã. Pode dar mais uma clicada. Queridos, pode passar mais uma. Eu já falei um pouco sobre o dízimo, é bíblico, ok? Só não vai barganhar com Deus, que não vai resolver nada, né? Existe pessoas nos Estados Unidos, pode dar mais uma clicada, pessoas nos Estados Unidos que eles estão ensinando uma fé tão estranha ao Evangelho, que parece-me que você entra em qualquer tipo de religião, menos numa fé cristã. Olha só o que disse esses pregadores norte-americanos. Foi gerado por um fluxo de conhecimento da revelação de meu coração para o seu coração. Ou seja, que esta teologia da prosperidade que você vê na sua televisão, pregado por algumas igrejas, ela veio dos Estados Unidos. Mas eles dizem que este ensino, ele veio por revelação de Deus. Ele não somente foi entendido pela Bíblia, ele veio como algo de forma revelativa de Deus, ou seja, por uma revelação. Então Deus fez as pessoas entender a Bíblia para você ganhar dinheiro. Então isso é o que pensam pregadores norte-americanos. Esse aqui, por exemplo, disse o seguinte: não ore mais pedindo dinheiro. Você tem autoridade através do meu nome para reivindicar prosperidade. Pode passar. Isso foi Kennedy Reagan que disse. Pode passar. Esse aqui é Oral Roberts, que foi aquele homem que introduziu essa história da semente nas igrejas. Sabe a historinha da semente? Olha, tal, você dá uma oferta, a sua oferta é uma sementinha, o seu dízimo é uma semente, e essa semente ela vai crescer, tal, campanha. Oral Roberts. Esse pastor já falecido, né? Ele na década de 70 e 80, ele foi o que difundiu, ajudou a difundir essa história de campanha. E aí campanha, irmãos, eu tenho liberdade aqui de dizer, é um dos maiores engodos que existe. As igrejas que não estão aderindo a campanhas em São Paulo, são igrejas que têm pouca frequência. E pastores, querendo mais frequência nas igrejas, eles aderem às campanhas, porque o povo gosta de uma campanha. Eu vou ser sério com vocês, eu nunca vi povo evangélico gostar de uma coisa como uma coisa chamada campanha. Só que ninguém sabe de onde veio essa campanha. Eu sei, de Oral Roberts. Só que esse nome campanha, não sei. Eu sei de uma coisa, que se você frequentar 7 semanas, então Deus vai te dar a prosperidade. Se você frequentar as 7 semanas a campanha, 7 dias, você vai conseguir aquele seu objetivo. Isto é um engodo, isto é uma mentira, isto é uma falácia. É somente para arrecadar dinheiro às igrejas, é somente para você ter um público na igreja, mas na verdade, Deus não está no seu tempo. Deus não está debaixo da sua petição, Deus está no tempo dele, e ele vai te dar o que você quer no tempo dele, e se for da vontade dele. Então é assim que funciona no reino de Deus. Pode dar mais uma clicada, pode passar mais uma. Eu já estou logo terminando. Martinho Lutero disse o seguinte: fiz uma aliança com Deus, que ele não me mande visões, nem sonhos. Alguém vai falar, é tradicional, né? Mas presta atenção no raciocínio.
que Ele não me mande visões, nem sonhos, nem mesmo anjos. Estou satisfeito com o dom das Escrituras Sagradas, que me dão instrução abundante e tudo o que eu preciso conhecer, tanto para esta vida, como para a que há de vir. Palavras do grande reformador Martinho Lutero. Você tem todas as respostas aqui. E não existe necessidade de você ir lá no monte buscar as respostas de Deus. Mas eu quero uma resposta específica. Meu querido, está aqui todas as revelações da parte de Deus para a sua vida. Pode passar. Pode passar. Surgimento da teologia da prosperidade. Passa mais um slide. Quando eu fizer assim com a mão, você pode passar. Nas décadas do surgimento do pentecostalismo, também foi um período de muitos estudos das seitas da mente nos Estados Unidos. Este homem, Phineas Kimball, ele foi um homem que surgiu com um novo pensamento chamado Novo Pensamento, em que a mente, através das palavras, você conseguiria a cura física e a cura mental. E este tipo de pensamento, novo pensamento, iria influenciar um movimento mais para frente. Evans, ele também foi um grande influenciado pelas as seitas da mente. Esse pastor, ele começou a pegar os ensinos das seitas da mente, trazer para a igreja, dizendo assim que as pessoas teriam que ser curadas sempre. Essa mulher, Margaret Becker Edge, ela fundou a Ciência Cristã, que é uma religião falsa nos Estados Unidos, muito grande, mas ela, que foi evangélica, também naufragou na fé e criou essa religião da mente. Ela diz que tudo pela mente, você vai conseguir a cura divina. Isso te lembra alguma coisa nos dias de hoje? Esse aí é o castelo que eles têm lá nos Estados Unidos, da ciência cristã, né? A Meca da ciência cristã, que influenciou grandemente as igrejas cristãs. Júlio Dresser também foi um pastor influenciado por essa ciência da mente. E esse aí é o pai de Kennedy Reagan, o pai da teologia da prosperidade. Esse aí é o Kenyon. Esse homem aí, ele era tradicional e ele bebeu tanto da mentira, dessas seitas da mente, que ele trouxe para a Bíblia essas mentiras, dizendo que Isaías 53, que tem garantia de cura divina, que você tudo pode através da sua mente, das suas palavras. E isso foi influenciando as igrejas da sua época até chegar nos nossos dias que nós estamos aqui hoje. A confissão positiva, é por isso que chama confissão positiva. Você fala palavras positivas, você não pode falar palavras negativas, porque senão elas vão te atingir. Se você falar para a sua filha, olha, você não vai casar nunca, ela não vai casar nunca, porque você está usando palavras negativas. Você só pode usar palavras positivas, como se a palavra fosse uma entidade que tivesse poder por si mesmo para realizar os desejos das pessoas, o que é uma grande mentira. Isso veio das seitas da mente naquela época. Esse aí é o pai da teologia da prosperidade, Kennedy Reagan, que morreu em 2003. O seu caixão, o seu túmulo está lá nos Estados Unidos, bem grande, suntuoso, as pessoas visitam, mas devido a este homem é que nasceu essas igrejas que você conhece na televisão. Devido a esse homem. É ele que trouxe esse evangelho deturpado. Pode passar. Talvez você tenha lido algum desses livros aí, O Nome de Jesus, de Kennedy Reagan. Talvez você tenha lido A Autoridade do Crente, de Kennedy Reagan. Prosperidade Financeira, de Kennedy Reagan. Talvez você leu algum desses livros. Pode passar. Zoe, A Própria Vida de Deus. Fui ao Inferno, de Kennedy Reagan. A Fé que Remove Montanhas, Kennedy Reagan. Uma estranha doutrina começava a surgir. E Jimmy Swaggart, ele escreveu esse livro, A Vida de Fé. Eu tenho a xerox desse livro, é de 1982 mais ou menos. Jimmy Swaggart, ele não conseguia discernir o que era aquele movimento que estava surgindo nos Estados Unidos, mas era a teologia da prosperidade no início. Ele não conseguia entender, ele não conseguia identificar eles como falsos mestres, como falsos profetas, e ele ficava em cima do muro,
lamentavelmente, ele aderiu a algumas coisas, e não só por isso, mas seu ministério passou por grandes problemas, né? Então nós temos aí o desenvolvimento dessa teologia estranha, chamada teologia da prosperidade, ou evangelho da prosperidade, né? E pode seguir? Nós temos aqui no Brasil, como surgiu esse movimento, hein? Foi através desse homem aí. Embora que eu vou, depois de uma exaustiva pesquisa, vou dizer algo para vocês. Esse bispo, Walter, ele é o pai desse aqui, ó. Vocês conhecem esse aqui, né? Quem conhece? Levanta a mão. É o pai do bispo Macastre. Esse homem é muito sério. Não que o seu pai não fosse, mas o seu pai, ele bebeu de algumas fontes estranhas. Mas ele não é o pai do neopentecostalismo, dessa doutrina estranha no Brasil. Mas esse filho dele é extremamente bíblico. Esse homem é extremamente bíblico. Ele conseguiu salvar a igreja. Da onde saíram? Volta um slide. Dessa igreja, desse homem, saíram R.R. Soares, Bispo Macedo, iriam sair os maiores líderes que fundariam as suas igrejas da prosperidade. Foram dessa igreja, Igreja Nova Vida. Pode passar. Passa. Esse livro, Respeitável Público, diz que o pai dele realmente foi o pai da teologia da prosperidade, mas eu fiz uma pesquisa e descobri que não. O pai dele era um homem sério, um canadense que falava português no Brasil, Igreja Nova Vida, mas ele trouxe algumas coisas, mas não a teologia da prosperidade. Foram seus membros, né, R.R. Soares e o Bispo Macedo, que sim, distorceram o que ele ensinava. De fato, ele não ensinava a confissão positiva. Ele tinha campanhas na sua igreja, tinha algumas coisas em que Edir Macedo e R.R. Soares aprenderam. Mas o seu filho diz o seguinte: a igreja não é chamada para ser eficiente, grande ou rica, ela é chamada para ser fiel. A igreja cristã na Nova Vida, de onde surgiu todas essas igrejas que você vê por perto. Volta uma, vai, uma para frente. Então, a Igreja Internacional da Graça de Deus, ela saiu da Igreja Nova Vida. Ela saiu, ele é parente do Edir Macedo, eles brigaram lá na frente depois, dividiram. Ele formou a Igreja Internacional e o outro, que é o... Pode passar? Esse é o R.R. Soares novo. Passa. O Bispo Macedo fundou a Universal, que é parente, parece que cunhado do R.R. Soares. Eles brigaram, se dividiram e formaram seus impérios diferentes um do outro, né? Então a Igreja Universal é a maior de todas as igrejas da prosperidade, ou chamadas igrejas neopentecostais. Edir Macedo é o seu bispo máximo, né? Esse livro talvez você tenha lido também, Há Poder em Suas Palavras. Esse livro, irmãos, dividiu o reino de Deus. Crentes são contaminados aos milhares por esse livro. Infelizmente, continua sendo editado. Esses aí são os mais representantes também em São Paulo, das igrejas da prosperidade. Quando eu falar neopentecostais, vocês entendem que é a igreja da prosperidade. Igreja Apostólica Renascer em Cristo. Pode passar? Eles foram presos nos Estados Unidos por tentar entrar com dólar dentro da Bíblia. Furaram toda a Bíblia, encheram de dólar e tentaram bular ali a entrada dos Estados Unidos, né, através da porta de entrada, mas eles mal sabiam que eles seriam pegos. Está aí uma foto que todo mundo já esqueceu, de 2007, mas que ele foi pego e ficou preso, ele e a sua bispa lá nos Estados Unidos, achando que era Brasil, né? Mas não é. Igreja Mundial do Poder de Deus, esse aí saiu da Universal e continua pregando teologia da prosperidade, né? Só que seus pastores já foram pegos com 7 fuzis, né? Tentando passar em fronteiras, levando fuzis, dinheiro, né? E coisas do gênero. Esse aqui é o casal mais recente. Quem conhece na televisão? Levanta a mão. Pode levantar, vou condenar você. Esse aí é o casal de bispos, né? A Genor Duque, né? E a sua bispa, a sua esposa, né? Não lembro o nome dela agora. Mas esses aí são os mais doidos que eu já vi em todo o neopentecostalismo. Eu nunca vi pessoas
conseguissem trazer piscina para dentro da igreja. Ele se veste de rei Momo. As pessoas caem dentro da piscina, dentro da igreja. Esses dias ela estava sentada no púlpito da igreja e todo mundo ali pegando no pé dela para receber unção, né? Todo mundo tentando pegar unção no pé dela. E fica no Braz. É uma coisa assim alucinante. A igreja cada vez cresce mais, porque o povo, queridos irmãos, que não conhece as escrituras, entra por esse caminho aí. Olha só como é que ele se veste. O rei Momo. Ele vai assim para a igreja, um saco de cinza. Já foi desmascarado várias vezes, várias profecias feitas em dom de profecia, que não são verdadeiras. Ele profetizou para as pessoas que iam ser curadas, morreram de câncer, morreram. Entendeu? É um falso profeta conforme a Bíblia, tá? Olha, irmão Márcio, é isso. Eu já disse para você no começo que citar nomes e provar e fazer o teste bíblico não tem problema nenhum, desde que você saiba o que você está falando. Benihim, ele é amante de Benihim. Benihim, o discípulo desse apóstolo. Vai trazer agora, se não já trouxe agora ali em São Paulo. Queridos irmãos, devido ao tempo, mais uma vez, eu não terei condições de entrar nas doutrinas deste movimento, né, pastor Carlos? A gente pode fazer um dia, né, pastor Carlos? O senhor prega um dia, eu prego outro, traz o Marco Antônio, faz uma conferência aí, para vocês entenderem, de fato, o que é essa doutrina. O que é esse ensino? Basta dizer, irmãos, que muitas coisas que eles não falam na televisão, é o que eles creem, ok? Kennedy Reagan ensinou que você é um Deus, sabia? Você é um Deus. Você é um Deus. Só que você precisa descobrir isso. E através da sua fé, tudo você vai conseguir. Em nome de Jesus. E isso também é Soares, mas ele não vai falar isso na televisão. Porque a teologia que eles aprenderam é a teologia chamada Teologia da Prosperidade e Confissão Positiva. Que ensinou que Jesus queimou literalmente 3 dias no inferno de fogo, passou pela mão de Satanás e depois ressuscitou. Esse é o ensino que diz que todo crente deve ser o quê? Chefe e não empregado. É esse ensino que diz que você veio para o Evangelho para ser rico, não somente na graça de Deus, mas ser rico fisicamente. Então são umas variadas de ensino que ensina esse compêndio de doutrinas chamado Confissão Positiva. Uma hora, uma ocasião, eu pretendo, com a graça de Deus, com o tempo disponível, mostrar para vocês que essa doutrina, ela é do inferno. Ela não é de Deus, ela não é do Espírito Santo, ela não provém das Escrituras, mas ela provém de mentes doentias, distantes de Deus. E conforme diz a Bíblia, em Mateus capítulo 7, diz a palavra do Senhor, que quando nós chegarmos lá no reino de Deus, né, vai estar lá aquelas pessoas que vão dizer: Senhor, eu profetizei em teu nome, eu fiz maravilhas em teu nome, apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Mas Senhor, foi em teu nome, era pastor, olha, dá uma olhada em mim, eu tinha credencial. Apartai-vos de mim, que vós que praticais a iniquidade. Essas pessoas praticam iniquidade, evangelho que não é o meu evangelho. Amém, queridos? Eu encerro com minhas palavras. Deixamos para outra ocasião entrar nas doutrinas propriamente ditas. E eu quero agradecer a vocês, agradecer pela paciência, pela compreensão desses minutos, e também pedir para você e fazer um desafio a você. Comece a mudar a sua vida em 2017. Leia mais as Escrituras, como eu disse para você. Ore mais, leia mais as Escrituras. Evite programas de televisão que confundem a sua mente. Lá em São Paulo, existem muitos assembleanos que eu conheço, que é pai de amigo meu, que está confuso com essas coisas. Ele liga a televisão, vê aquilo e compara com a igreja dele e acha que a igreja dele está ultrapassada. Assembleia de Deus eu estou falando. Não, veja bem, nossa igreja não tem mais milagres, não tem mais paralítico andando. Acontece, queridos irmãos, que o milagre tem a sua importância, mas o milagre não é mais importante do que a palavra, a exposição e o verdadeiro milagre, que são transformações de pessoas para o reino de Deus. Lembre-se de Israel. Quando Israel chegou na terra prometida, quem entrou lá? De toda aquela multidão?
Não foi Caleb? O resto, meu irmão, viu o céu aberto, viu o mar vermelho abrir, mas não entraram ninguém. Jesus certa vez olhou e viu discípulos chegando perto dele e disse: Senhor, Senhor, milagres aconteceram em teu nome, até em teu nome se sujeitam, foram expulsos, Senhor. Jesus sabe o que ele fez? Pegou um balde de água fria e jogou nele. Olha, não vos alegreis por causa disso. Como assim, Senhor? Não nos alegremos por causa disso? Não. Antes vos alegrais, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Esta é a verdadeira motivação de você ser um cristão. Essa é a verdadeira, esse é o verdadeiro objetivo de você ser um cristão. Passar a geração para frente, o seu filho para frente, crendo no verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.